Oi, eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar, na série especial sobre nacionalidade portuguesa. A gente está aqui com o doutor advogado Marcos Salles, que é advogado tanto no Brasil quanto em Portugal. A gente já gravou uma série de vídeos, está tudo aqui para você nessa playlist aqui, falando sobre os vários tipos de nacionalidade portuguesa, vários tipos de processos que você pode dar entrada para conseguir a sua nacionalidade. E esse a gente vai falar agora específico sobre nacionalidade através do filho. Você já comentou no outro vídeo que esse é o mais procurado, assim, é o de filho estrangeiro, nasceu aqui em Portugal e que também dá direito à nacionalidade para os pais, não é isso? O que é bem mais procurado são aqueles filhos de estrangeiros que nasceram aqui em Portugal. Isso é uma novidade que a lei trouxe, não agora nessa alteração que teve em 2020, mas já tinha uma alteração anterior que permitia que aqueles filhos de estrangeiros que nasceram aqui em Portugal pudessem ter nacionalidade portuguesa desde que o pai ou a mãe já residissem aqui há pelo menos 2 anos ou tivessem residência legal. Houve uma alteração em novembro de 2020 e reduziu esse prazo para 1 ano, né? Então, imagina, um brasileiro veio para cá, para Portugal, e veio como turista. Teve um filho aqui em Portugal. Será que essa criança vai ser portuguesa? Poderá ser, desde que o pai ou a mãe, não importa, já resida aqui em Portugal há mais de 1 ano, né? Ou, se no momento do nascimento, pode ter 1 dia só. A autorização de residência saiu no dia anterior, no dia seguinte o filho nasceu. Ele tinha título de residência, essa criança vai ser portuguesa e portuguesa de origem. Olha, agora, então se o pai ou a mãe, né, veio como turista, está dando entrada ainda na manifestação de interesse e tudo mais, aí ele tem que estar aqui 1 ano, mais de 1 ano, que aí ele teve o filho aqui. Vamos lá, vou explicar. São 2 situações básicas. A gente vem falando aqui sempre da nacionalidade, porque são essas 2 que tem, não, são 2 situações. Nacionalidade portuguesa por atribuição, é o português originário, nacionalidade portuguesa de origem, e a nacionalidade portuguesa por naturalização, que é a nacionalidade adquirida, não é? Tempo de residência, casamento, enfim, judeu-sefardita e tal. Então, para os filhos de estrangeiros que nasceram aqui em Portugal, ele pode ter 2, tanto um quanto o outro tipo de nacionalidade, ou originária, artigo 1, número 1, a linha F da lei da nacionalidade, ou a por naturalização. Quando vão ter essas 2 situações? Bom, para que se possa ter a nacionalidade por atribuição, existem 2 possibilidades. O estrangeiro tem um filho aqui em Portugal e no momento do nascimento, ou o pai ou a mãe, não precisa ser os 2, ele já está residindo aqui de forma legal, ele tem o título de residência. Tá? Se no momento do nascimento da criança, ou o pai ou a mãe tem o título de residência, esse filho vai ser português de origem. Tá? Mas ele não tem ainda o título de residência. Esse filho vai ter direito à nacionalidade? Poderá ter, inclusive de origem, se ou o pai ou a mãe, não tem que ser os 2, tenha mais de 1 ano residindo aqui em Portugal, independente de título. Então, imagina que alguém entrou aqui, veio morar aqui em Portugal como turista, em 1º de janeiro de 2018. Quando foi no dia 5 de janeiro de 2019, nasceu uma criança. Essa criança vai ter direito à nacionalidade portuguesa, só que vai ter que se comprovar que, de fato, essa pessoa entrou em Portugal e está morando aqui desde o 1º de janeiro de 2018. Então, desde que se consiga comprovar, vai ser nacional português de origem. Quando que vai ser por naturalização? Aí, observe que, na primeira situação, o marco é a data do nascimento. Se não conseguir atender esses requisitos, aí a gente vai para o momento do pedido. Tá? Então, se no momento do pedido, esse filho de estrangeiro que nasceu aqui em Portugal, no momento do pedido, o pai ou a mãe
tiver autorização de residência, aí ele vai ter direito à nacionalidade, você vai poder fazer o pedido e vai ser por naturalização. Tá? Entendi. Por exemplo, imagina que alguém veio para cá, para Portugal, em 2004. Tá? E teve um filho aqui em Portugal. Passou 6 meses, o filho nasceu aqui em Portugal. Não tinha residência legal e nem tinha 1 ano morando em Portugal quando o filho nasceu. Uhum. Esse filho vai poder ser português? Vai. Se ou o pai ou a mãe voltar para Portugal e fizer a residência legal, no momento que fizer, vai poder fazer o pedido. Porque no momento do pedido, ou o pai ou a mãe tem que ter residência legal. Isso volta. Na outra situação, a mesma coisa. Tem vários casos. Eu tenho o caso, o último que eu fiz, assim, mais antigo, foi de 1980, acho que foi 83, 84. E que já é adulto, lógico. Quando ele nasceu, o pai vivia aqui de forma legal. Uhum. E ele tinha todas as comprovações disso. Então, fez o pedido de nacionalidade, agora já adulto, e teve direito à nacionalidade de origem. Então, ela retroage. Não importa. E outra coisa, não necessariamente você tem que estar residindo aqui em Portugal. Alguém teve um filho aqui em Portugal, e com a pandemia aconteceu muito isso. Sim. Foi embora para o Brasil, não é? Só que quando estava morando aqui, o filho nasceu e o pai ou a mãe morava mais de 1 ano aqui em Portugal ou tinha residência legal. Uhum. Foram embora para o Brasil, estão morando no Brasil. Esse filho tem direito à nacionalidade portuguesa de origem. Ou não atendia aqueles requisitos, foram para o Brasil. Ah, mas eu quero voltar para Portugal. Uhum. Voltam e tem a residência legal. No momento que tiver residência legal, o filho... Retroage. Exatamente. Olha. Vai ter direito à nacionalidade, só que nesse caso, por naturalização. Entendi, perfeito. E os pais? Eles conseguem... É um reagrupamento? Como é que funciona? Ele consegue ter autorização? Os pais que não estão aqui, por exemplo, ainda com autorização de residência. Certo. Vamos lá. Mas o filho é português, conseguiu a nacionalidade. Isso acontece muito também. Bastante, bastante. Porque o que acontece? Como a divulgação dessa alteração da lei é muito recente, muitas pessoas que tiveram filhos há pouco tempo foram buscar, através dessa divulgação, forma de se regularizar. Poxa, eu tenho um filho português. Será que eu não posso me regularizar? E também passou a ser divulgado muito, se você pesquisar na internet, tem bastante, o que chama-se de legalização através dos filhos. Que, na verdade, não é exatamente esse o termo correto. Mas vamos responder de forma mais objetiva. A pessoa teve um filho aqui em Portugal e esse filho torna-se português. E aí não importa se é originário ou se é por naturalização. Não importa. É uma criança portuguesa, muitas vezes bebê, e que continua residindo aqui, mas o pai, nem o pai nem a mãe já estão regularizados. Vamos lá, se for de origem, o pai ou a mãe não necessariamente tem que regularizar desde que tivesse mais de 1 ano antes do nascimento do filho. Ou, no momento do nascimento, se regularizou, aí o filho, no momento do pedido, aí o filho buscou a naturalização e conseguiu. Mas só um dos pais é que tinha a residência, a mãe ou o pai não tinha. Uhum. Essa pessoa pode se regularizar de 2 formas, ou pelo regrupamento familiar, já que aí ou o pai ou a mãe, né, já tinha, ou através da autorização de residência com dispensa de visto. Tá? E naquela outra situação que eu falei, nem o pai nem a mãe tinha residência legal ainda, mas já tinha mais de 1 ano. E continua tendo mais de 1 ano morando aqui. O filho obteve a nacionalidade portuguesa. Esse processo é muito rápido. É muito, muito, muito rápido. Eu já tenho processo de fazer em 1 dia. De entrada num dia e sair no outro. Nossa. Sério. E tem situações não chegou até hoje que eu tenha conhecimento nada além de 3 meses. Né? Olha. O prazo máximo. As conservatórias, porque as crianças têm prioridade. Então, os conservatórios dão prioridade a esses processos de criança. Mas, enfim, aqueles pais que estão aqui de forma irregular, mas têm um filho português, eles podem pedir, não é o reagrupamento familiar, é a autorização de residência com dispensa de visto pelo fato de ter um filho português.
E aí é uma autorização de residência. E aí a autorização de residência é normal. Inclusive, conta para ela os 5 anos para ela ter a nacionalidade Aí dela. são duas situações também. Ah. Se esse filho ele é português de origem, o pai, ambos na verdade, o pai e a mãe vão poder, de acordo com o artigo 6.8 da Lei da Nacionalidade, que frise-se, ainda não está regulamentado, mas a lei, sim, ela já está válida. E aqui eu vou abrir um parêntese, né? O próprio artigo que diz respeito à nacionalidade para os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal também não está regulamentado. E ainda assim, todas essas pessoas, crianças e adultos, têm direito à nacionalidade. Eu já perdi a conta de quantos fizemos e todos foram deferidos, não é? Então não necessariamente tem que estar regulamentado para se ter o direito. O que importa é que a lei ela é válida. Então, aqueles pais desses filhos que são portugueses de origem, que são por atribuição, eles podem se beneficiar desse fato e pedir a nacionalidade, dispensando-se aquela exigência de que o período que ele esteja morando aqui seja de residência legal. Ele pode utilizar aquele período que ele estava ilegal também. Imagina que ele tenha aqui morando, eu até falei disso em outro vídeo, vou usar o mesmo exemplo. Ele já mora aqui há 8 anos, há 2 anos teve um filho. Esse filho, ele fez o pedido na verdade, retificação do assento e por conta disso ele passou a ter a nacionalidade portuguesa. E nesse momento ele, agora que meu filho é português, eu quero pedir minha nacionalidade também. Eu posso? Pode. A lei, o artigo 6.8 da lei autoriza. E aí ele só tem 2 anos de residência legal. Ele teria que esperar mais 3 se fosse pelos de 5 anos pelo tempo de residência. Mas ele se beneficia pelo fato de ter o filho que é português de origem. Porque é o mais lógico e o mais justo. Não é? Ele já está 8 anos aqui contribuindo. Se ele tivesse que esperar mais 3, ele iria ficar 11 anos para poder ter direito à nacionalidade portuguesa. E muitas vezes não é nem culpa dele o fato dele estar irregular. Porque muitas vezes ele entrou aqui, você sabe que o CEF passou um período que pessoas ficaram 3 anos aguardando o agendamento pela manifestação de interesse. Ele não tem culpa, ele queria já estar regularizado. Mas a culpa não foi dele. Então, não é justo que essa pessoa não possa fazer o pedido de nacionalidade, já que a lei está lá e diz que pode, enfim. Entendi. Perfeito. E o filho que nasceu aqui, o filho de um casal brasileiro, ele tem a nacionalidade brasileira também? Também. Ele tem uma também dupla... porque a lei brasileira, ela é fortemente os sanguíneos, que é pelo sangue. Então, o filho inclusive, teve uma alteração agora aprovada lá pelo Parlamento Brasileiro. Parlamento porque aqui é parlamentarismo, mas parlamento porque é o Congresso Nacional, né? Enfim, foi aprovado, porque na Constituição, acho que é o artigo 95 da Constituição, se salvo engano, ela fala que os brasileiros que façam o pedido, que tem uma naturalização de outro país, ele perderia a nacionalidade brasileira. Mas aí vem outro detalhe. Pelo menos eu só conheço um único caso, foi uma brasileira que ela foi casada com um americano, cometeu um crime lá nos Estados Unidos, só que ela fez a nacionalidade dela americana e aí quis voltar para o Brasil. Quando voltou para o Brasil, pediram a extradição e ela perdeu a nacionalidade brasileira. Tá certo? Mas isso tem que passar por um processo e tudo. E aí ela foi extraditada para os Estados Unidos e foi presa. Mas foi o único caso que eu já vi até hoje. E agora também não vai mais acontecer, porque já foi aprovado que os brasileiros que tenham nacionalidade por naturalização, não vai perder a sua nacionalidade brasileira. E os filhos de estrangeiros que nasceram aqui em Portugal, eles vão ter a nacionalidade portuguesa, pode ser por naturalização ou de origem, e vão ter também direito à nacionalidade, vão ser também brasileiros de origem, pelo fato de ser filho de brasileiro. E aí eles têm os direitos e os deveres das duas nações. Igual. E aí também tem que ficar até de olho em relação aos deveres, né? Assim. Exatamente. Por exemplo, no Brasil você tem o dever de alistamento, não é? Aqui em Portugal, sinceramente, não sei como funciona essa parte, mas
o dever de manter a sua situação civil, Regular. as informações civis regularizadas, nascimento, casamento, divórcio e óbito, que são as modificações de estado civil que nós temos, essas têm que ser informadas e regularizadas perante o poder público português, para os cidadãos portugueses. Entendi. Agora vamos a uma outra situação. Eu moro no Brasil, sou brasileira, tive um filho com um português, meu filho teve a nacionalidade portuguesa. Eu não sou casada com o pai dele, eu tenho direito por conta do meu filho? Não, nesse caso não. Nesse caso você é brasileira, o filho nasceu no estrangeiro, nasceu no Brasil, nasceu estrangeiro, não é casada com o português, a princípio não tem direito. Todavia, se você não é casada e tem um filho, mas continua em união estável com ele há mais de 3 anos, aí você vai ter direito à nacionalidade por efeito do casamento. No caso, união de fato, aqui chama união de fato, né? Lá, união estável, por efeito do casamento. E observe a importância de se ter a declaração de que realmente mantém aquela união. Não é? Porque às vezes a pessoa pode ter tido um relacionamento fortuito, teve um filho, e enfim, o filho é português, o pai, porque foi feita a nacionalidade do filho, o pai é português, mas aí você faz o pedido, sim, mas me comprova que você ainda está em união com esse português. Ah, não, foi um caso fortuito. Não vai ter direito. Não tem a ligação. Exatamente. Tem que manter, da mesma forma que no casamento, é necessário que no momento do pedido o casamento esteja válido, mesmo que esteja em processo de divórcio. Enquanto não tiver sentença e transitado em julgado que realmente sacramentou aquele divórcio, você pode pedir. Agora, no momento do seguinte, no dia seguinte, no momento que for publicada uma decisão que sacramentou seu divórcio, esqueça que aí já não tem mais direito. E mesmo que esse processo dure, por exemplo, eu dei entrada e ainda não tenho a sentença... Por exemplo, imagina que você dá entrada no processo hoje, no dia seguinte foi decretado seu divórcio, sentença... Quer dizer, não é nem a sentença foi até publicada antes, mas tem prazo de recurso. Nesse prazo de recurso você entrou com o pedido. No dia seguinte foi o último dia do prazo e transitou em julgado, não cabe mais recurso, finalizou, sacramentou seu divórcio. Como você entrou quando o casamento ainda era válido, esse teu processo pode durar 2, 3, 4 anos para ser concedida a sua nacionalidade por naturalização, por efeito do casamento. E se não tiver nem nada, uma situação que impeça, você não vai perder esse direito. Ótimo. Olha, eu estou aprendendo muitas e muitas coisas, te agradeço imensamente por esse tempo aqui, a disponibilidade de vir até aqui no nosso estúdio, conversar com a gente, tirar todas essas dúvidas. Eu coloquei ali 2 páginas cheias de perguntas e eu estou agora entendendo muita coisa que eu não tinha ideia. Eu espero que a gente também esteja conseguindo ajudar quem está ali em casa assistindo tudo isso. E se você continuar com alguma dúvida, eu estou deixando aqui embaixo os contatos do Dr. Marcos Salles. Você pode entrar em contato com ele, perguntar, tirar sua dúvida. Tá aqui tanto o YouTube dele, Voo Mais Voo Legal, que tem vários vídeos ali bem interessantes também, falando sobre manifestação de interesse, agendamento do CEF, tudo isso eu já vi por lá. E também o contato telefônico para você entrar em contato com ele e tirar sua dúvida. Essa é uma série de vídeos sobre nacionalidade portuguesa. Eu estou deixando a playlist aqui para vocês com todas elas. Se você não assistiu lá desde o primeiro, eu aconselho a assistir, porque a gente foi conversando várias coisas que vão ajudando realmente a gente entender todo esse processo. Agora a gente falou sobre atribuição por conta dos filhos, mas tem vários outros assuntos, tudo nessa playlist. Eu sou Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau! Tchau, tchau!